Na aula de hoje nós vamos então ver como funciona o princípio dos trabalhos virtuais, tá? O tal do PTV. Essa vai ser a nossa meta aí da aula de hoje. Então primeiro vou apresentar para vocês a notação matricial, que vai facilitar bastante tanto a formulação dos, das aproximações quanto a implementação funcional. E depois vou apresentar o tal do PTV. Tá? Então a gente já viu o PTV na graduação, aqui na UFSC, que é o curso de Mecânica do Sólido dos dois, e vai estar lá nos capítulos de energia, lá dos livros de resistência a materiais e mecânica dos sólidos da graduação. Tá? Então quando a gente vê na graduação, o professor falar que vai aplicar uma carga virtual e isso e aquilo, parece que o professor tomou uns gole a mais e foi dar aula lá. Tá? Então fica um troço muito abstrato, meio que foge do que parece que não faz muito sentido. Tá? Então, na aula de hoje vai ser legal que a gente vai conseguir enxergar esse cara num ponto de vista matemático. Então, você vai ver que ele nada mais é do que fazer a primeira variação do funcional ser nulo. Tá? Então, todos aqueles resultados que nós tivemos de cálculo variacional, a consequência direta dele vai ser aqui, então, vai mostrar que é a mesma coisa que o PTV. Tá? E para a gente de estruturas, ele é extremamente útil porque ele vai nos dar um formato genérico para a gente já ter o equacionamento da solução aproximada. Então não vai precisar fazer todo aquele procedimento de integrais por partes e tal, que a gente vem fazendo. A gente já chega no formato meio que quase que final da nossa, da nossa função, do nosso resultado de aproximação. Tá? Isso é legal porque quando a gente está em uma dimensão, fazer integrações por partes aí não tem muito segredo, como já fizeram lá N vezes. Agora, quando a gente passa para duas, três dimensões, a gente perde a noção de integração por partes e precisa usar, por exemplo, o teorema do divergente ou coisas análogas. Tá? Daí o tamanho daquelas aproximações fica descomunal para qualquer modelo que a gente for fazer. Então, por exemplo, aquele modelo de placa que a gente viu, se a gente for fazer a dedução da obter, por exemplo, as equações da Lagrange dele para a gente chegar lá numa expressão mais próxima do modelo aproximado, vai ali umas páginas de conta. Tá? Então, algumas eu digo lá, pelo menos umas 8, 10 páginas de continha para chegar na mesma coisa. Tá? Então, você vai ver que para a gente que lida com sólidos, esse cara aí vai ser a coisa mais útil que tem para a gente gerar aqui as nossas soluções aproximadas. E depois, quando for partir para métodos de elementos finitos, também vai ser o procedimento mais simples para desenvolvimento e equacionamento de elementos. Tá? Então fica bem útil aí para a mecânica dos sólidos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para facilitar a nossa vida é o seguinte: o que a gente vem fazendo? A gente tinha uma solução exata, né? Por exemplo, a nossa função U da barrinha, e lá na aula do método de Hits a gente construiu uma função aproximada, que seria, a gente chamou aqui de U barra. Tá? Então o barra nada mais é do que polinômios. Então a gente vai ter os coeficientes do polinômio, que vão ser as nossas incógnitas do problema, e a gente vai ter nossas funções de aproximação, funções base. Tá? E são as funções φ que nós escolhemos. Então, tanto na prova lá vocês escreveram quais são as regrinhas para escolher essas funções φ. Tá? Então, até então a gente lidou com o equacionamento nessa forma aqui de somatório. Para ficar melhor de lidar com isso aqui para o PTV, vamos passar agora para uma notação matricial. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui as funções base desse vetor φ. Então a gente vai armazenar esses caras aqui num vetor φ em negrito. Então ele vai ser um vetor linha. E os coeficientes de aproximação vamos chamar do vetor coluna que contém eles. Tá? Então esse somatório nada mais é do que o vetor linha das bases vezes o vetor coluna dos coeficientes. Ou em forma reduzida a gente consegue escrever de forma matricial esse cara aqui.
Beleza? Então, como a gente está lidando aqui no slide, quando eu colocar o C em negrito, ele está dizendo a respeito aqui ao vetor que contém todos os coeficientes C. Quando eu coloco o φ em negrito, está lidando com o vetor que possui todos as funções de aproximação φ. Beleza? Quando a gente estivesse escrevendo isso aqui no caderno, a gente estivesse no quadro, eu escreveria com risquinho embaixo. Toda vez que eu colocar um risquinho embaixo, quer dizer que a quantidade que está aqui em cima é um vetor. Se eventualmente a gente chegar em algum lugar que eu tenha que escrever uma matriz, eu vou colocar dois risquinhos embaixo. Tá? Então, dois risquinhos embaixo seria matriz, um risquinho vetor. Beleza? Então, aqui a gente define. Então, como a gente definiu o C como um vetor coluna, para escrever ele bonitinho aqui na linha na horizontal, eu escrevi ele ser transposto, veja que ele virou um vetor linha. Beleza? Então, a gente vai ter que ir se acostumando com essa notação matricial, porque ela vai facilitar bastante a nossa vida. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Utilizando essa notação matricial, vamos fazer então a primeira variação no nosso funcional C nulo e nessa primeira variação vamos aplicar lá as funções de aproximação. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o funcional da barrinha 1D. Então, essa barrinha 1D, vamos fazer a primeira variação do funcional C igual a zero. Então, a variação desse cara sendo nulo, como a gente já viu aí em algumas aulas anteriores, aplicando a gente vai chegar nessa expressão. Tá? Nessa expressão, o que ela vai ter? Ela vai ter a variação de U', vai ter o próprio linha e a variação de U. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos escrever esses três caras em notação matricial. Então, o que é, por exemplo, aqui o nosso U'? O nosso U', a gente pode aproximar ele, então, como U' barra. Beleza? O que é o U'? É derivado em relação a x de U. Tá? Então, ou de U barra aqui no nosso caso. Então, o nosso U barra, a gente vai escrever ele como sendo φ vezes C. Tá? Então, o barra linha seria derivado em relação a x de φ vezes C. O C é o vetor que tem os coeficientes de aproximação, como a gente viu aqui. E o φ é o vetor que contém as funções base. Tá? Então, derivado em relação a x desses dois caras, o C são coeficientes, não depende de x, vai ficar simplesmente a derivada de φ em relação a x. Então, vou escrever esse φ' aqui. Beleza? Então, o φ' nada mais vai ser do que o vetor que contém as funções base, a derivada primeira delas em relação a x. Então, φ', φ1', φ2', até o φ n'. Tá? Então, aqui eu escrevi ele transposto porque onde coube. Beleza? Outra coisa que a gente vai fazer. Então, aqui, nessa parte, a gente já escreveu o linha. Deixa eu só tirar o bicho aqui de perto. Escrevemos o linha. O que a gente tem? Tem uma variação de linha. Então, a variação de linha barra, que é o que a gente vai precisar. Tem uma variação de U. Então, a variação de U barra vai ser o quê? A variação de φ vezes C. Tá? As funções de aproximação não se modificam com o operador de variação. Tá? Ele vai modificar somente o vetor de coeficientes, porque é eles que vão dar a variação na função. Beleza? Então, variação de φ vezes C vai ser φ vezes variação de C. Vai ser mais útil a gente escrever ele em outro formato aqui. Simplesmente vamos trocar as posições. Vamos colocar a variação de C primeiro e depois o φ. Para fazer essa troca, eu transponho os dois vetores. Tá? Então aqui está bonitinho o equacionamento do que é variação de U barra. E a variação de U barra linha seria o quê? A variação desse cara aqui de cima. Tá? Então, desculpa, a derivada primeira desse cara aqui de cima. Ou variação derivada em relação a x de U barra.
Beleza? Então a derivada em relação a x só afeta o φ. Vou ficar então com φ' que multiplica a variação de C. Fazendo a mesma operação que a gente tinha aqui em cima, vai ficar variação de C transposto vezes φ' transposto. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esses caras que a gente escreveu agora em formato matricial, em forma aproximada, e vamos levar na equação lá em cima. Então, o linha barra, eu vou colocar aqui. A variação de o barra, vou colocar lá. E por fim, a variação de o linha barra, eu coloco lá. Beleza? Então estão aqui essas quantidades, a gente vai substituir esses caras aqui dentro. Tá? Então, se eu colocar aqui a variação de U barra, se eu colocar aqui a variação de U barra, vou colocar esse cara aqui dentro. Então está aqui, variação de U linha barra. Vou trocar aqui o nosso U barra linha pela a expressão que a gente teve para ele. Então, U barra linha. E por fim, variação de U barra. Vou colocar ele aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Todos os termos estão com essa variação de C transposto possuem esse termo aqui. Variação de C transposto. Tá? Então, eu consigo colocar esse cara em evidência. Como são coeficientes, a integração não afeta eles. Então, a gente consegue removê-los da integral. Então, vai ficar aqui variação de C transposto, que multiplica essa integral zona aqui igual a zero. Tá? Então, essa aqui é a expressão que a gente tem no formato de aproximação para a primeira variação do funcional sendo nula. Tá? Para essa igualdade ser verdadeira, o que precisa acontecer? Variação de C. O C pode ser qualquer coisa. Tá? São coeficientes, se eu faço a variação deles, eles podem assumir qualquer valor lá. O que vai equacionar? Para essa igualdade ser verdadeira, todo esse termo aqui entre conchetes tem que ser nulo. Beleza? Então, para isso aqui ser verdadeiro, o termo entre conchetes tem que ser nulo. Se eu fizer esse cara entre conchetes ser nulo, eu vou pegar e colocar esse termo que não contém os coeficientes C do lado direito da equação, eu obtenho esse sisteminha de equações aqui. Beleza? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo esse vetorzinho de coeficiente C, ele não depende da integral, a integral não altera ele, então eu posso removê-lo da integral, ele veio para cá. Eu vou ter essa integração aqui, vezes os coeficientes, que são as nossas incógnitas, que vão ser igual a essa integral aqui. Tá? Então, essa integração aqui, notem que a gente tem um vetor, o vetor φ, como a gente definiu lá no começo. O vetor φ tem dimensão o quê? Tem dimensão uma linha por n colunas. Então, se nós voltarmos naquela expressão, eu vou ter φ transposto. Então, vai ficar um vetor que é n linhas por uma coluna, que multiplica uma constante, vezes a multiplicação de um vetor que é uma linha por n colunas. Tá? Se eu multiplicar, então, um vetor n por um vetor 1 por n, o resultado vai ser uma matriz de dimensão n por n. Tá? Então, essa matriz a gente vai chamar de matriz K, com essa dimensão, e do outro lado a gente tem a integração aqui num vetor φ transposto, ou seja, vai ter um vetor de dimensão n linhas por uma coluna. A gente vai chamar do vetor F maiúsculo. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Para a gente obter nossa solução aproximada, a gente precisa calcular esses coeficientes. Notem que nessa equação 8, nesse sistema de equações que foi formado, a única incógnita são eles. Uma vez que a gente escolhe as funções φ, a gente consegue executar essa multiplicação aqui e a integração no Python sem problema algebricamente, lá, simbolicamente.
Então aqui não tem incógnitas e aqui também não tem incógnitas. Tá? Então o que a gente fez agora? O nosso processo de solução da nossa equação diferencial no seu problema de valor de contorno saiu de solucionar uma equação diferencial e caiu na solução de um sistema linear de equações. Então aí que está a grande vantagem desse procedimento. Tá? Então o que a gente fez agora foi o quê? Escreveu o nosso problema em notação vetorial matricial e aplicar a primeira variação do funcional sendo igual a zero. Tá? Então, recapitulando o que a gente fez, escreveu o em notação matricial, fizemos a primeira variação do funcional associado a ser nulo e cada termo que a gente precisou aqui dentro do funcional que depende de u, a gente escreveu em formato vetorial. Tá? Escrevemos em formato vetorial, colocamos esses caras dentro do nosso funcional e trabalhamos um pouco de álgebra lá. Tá? E a partir disso, tiramos aqui o sistema de equações resultante. Então, notem, a implementação computacional disso aqui é extremamente fácil, porque a gente precisa ter o vetor φ e realizar essas integrais. Beleza? Fica bem simplificado. E como está em formato matricial vetorial, para a gente colocar no Python fica bem tranquilo também. Beleza? Então notem, cada termo dessa matriz desse vetor é dado por essas expressões aqui. Então o termo linha i coluna j, eu preciso simplesmente resolver essa integral. Então daí que fica fácil de implementar computacionalmente essa solução. E notem também que o sistema resultante, além de ser linear, ele é simétrico. Tá? Então, o K de IJ é igual ao K de JI. Por quê? A única modificação é que o J seria φ linha J vezes EA vezes φ linha I. Tá? Como essa sequência não importa na nossa solução, a gente tem um sistema de equações simétrico para ser reduzido, para ser resolvido. Beleza? Então, essa é a primeira parte da aula, quando a gente passa tudo para o formato vetorial. E a segunda parte aqui é o princípio dos trabalhos virtuais. Então, oficialmente, o que diz esse princípio? Tá? Para qualquer deslocamento virtual admissível, vamos chamar aqui de ΔU, de uma configuração de equilíbrio, o incremento de energia de deformação é igual ao incremento de trabalho realizado pelas forças externas. Tá? Em outras palavras, o que a gente está fazendo aqui? Que a solução, o procedimento do princípio dos trabalhos virtuais coincide com o procedimento de fazer a primeira variação do funcional ser nulo. Tá? Então, quando vocês daqui para frente, quando escutarem o princípio dos trabalhos virtuais, associem diretamente com a primeira variação do funcional ser nulo, que é aquele negócio que a gente já conhece, de conseguir soluções aproximadas. Tá? Então, o que a gente consegue fazer? Aqueles deslocamentos virtuais que apareciam lá na graduação, o que eles vão ser? Eles vão ser pequenas perturbações no funcional. Então, a gente pode encarar um deslocamento, um campo de deslocamento virtual aqui, o nosso variação de U, ΔU, como se fosse o nosso lambda vezes neta, que nós vimos lá no campo variacional. Tá? Então, uma coisa é igual a outra. Beleza? E a expressão geral para o princípio dos trabalhos virtuais é esse aqui. Tá? Então, notem que aqui a gente já tem uma expressão em termos de campo de deformação e de tensão. E aqui fora, se vocês não viram, vão ver lá no curso de mecânica de elasticidade, são aqui as forças de corpo, trações de superfície. Basicamente seria o trabalho realizado pelas forças externas. Tá? Então, como a gente não vai lidar com problemas planos nem tridimensionais, esse cara aqui vira para a gente o trabalho realizado pelas forças externas. E o que é legal? Para a gente construir o equacionamento inteiro aqui, a gente precisa somente aqui das expressões de tensão e de formação do modelo estrutural adotado.
Então, quando a gente constrói o nosso modelo estrutural, a gente já tem aqueles caras. A gente já tem o equacionamento do epsilonzinho, do vetor epsilon, do vetor de tensão. Tá? Então, basta a gente substituir esses caras aqui e a gente vai ter a expressão da solução aproximada do problema. Beleza? Então, vamos ver lá para a viga do Euler-Bernoulli como é que fica esse negócio. Lá na viga do Euler-Bernoulli, as expressões, a gente deduziu o modelo. O único componente de deformação e tensão que sobrou foi específica em relação a x. Tá? Então, o que é o εx? Derivada de 1 em relação a x. Tá? Então, olhando dentro do modelo do Euler-Bernoulli, esse cara é igual a menos y v duas linhas. A tensão no modelo do Euler-Bernoulli vai ser menos y e v duas linhas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? No modelo do Euler-Bernoulli, a nossa incógnita é a função v de x. Então vamos pegar e escrever uma função aproximada para ela, v barra. Né? Como a gente já viu, v barra vai ser igual a um vetor de funções de aproximação φ vezes o vetor de coeficiente c. Tá? Então, para a gente, o que a gente vai fazer agora é escrever esses dois caras aqui de cima no formato matricial. Tá? Então, como é que fica lá o εx? Vai ficar menos y, derivada segunda de φ em relação a x vezes c. Tá? Então, eu vou simplesmente tirar a derivada segunda do meu v, seria aqui a derivada segunda desse cara. Então, seria a derivada segunda de φc em relação a x. Então, como c não depende de x, só o φ, eu tenho aqui a expressão para o εx. Da mesma forma, eu obtenho a expressão para o σx. E vamos precisar de mais dois caras aqui. A expressão da variação de v barra, então isso fica bem análogo ao que a gente tinha lá dos slides anteriores, e a variação de εx. Tá? Então fica também bem parecido com o que a gente tinha anteriormente. Agora, o que a gente vai fazer? Para a equação para o modelo de viga do Euler-Bernoulli, vai sobrar só os termos em x. Então, a expressão inteira aqui do princípio dos trabalhos virtuais vai ser essa. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos colocar aqui a expressão para a variação de εx e a expressão para σx. Então, lá do slide anterior, a gente tem a expressão para σx e temos a expressão para a variação de εx. Colocando esses dois caras dentro aqui da integral, a gente tem essa expressãozinha aqui. Beleza? Do outro lado, a gente tem o trabalho realizado pelas forças externas, devido a esse deslocamento, campo de deslocamento virtual. Então, a variação de VQ, ou o deslocamento virtual VQ, vai ser igual a esse cara aqui. Tá? Variação de CT, φt, que é o que está aqui. Então, notem que a gente já chegou nesse ponto aqui do equacionamento que a gente precisa fazer. Temos uma integração de volume, vamos passar para uma integração de comprimento vezes uma integração de área. Então, fazendo aquele procedimento, eu obtenho essa expressão aqui embaixo. Então, notem, a integral de y ao quadrado dA vai ser igual ao momento de inércia da seção transversal. A gente tem esse termo, o termo que está aqui à esquerda da igualdade tem o nosso variação de CT. Vou colocar ele para fora da integral. O termo do outro lado também tem esse cara. Vou colocar ele para fora da integral. Então, o que a gente vai ter aqui? Para essa igualdade ser verdadeira, esse cara tem que ser igual a esse. Eu coloco tudo na evidência, o que fica dentro das chaves dos conchetes vai ter que ser igual a zero. Então, basicamente, a gente obtém o sistema de equações para calcular nossas incógnitas, nossos coeficientes da função de aproximação C.
Beleza? Então vejam que é bem mais tranquilo a gente obter o equacionamento nesse formato matricial do que nós tínhamos lá, por exemplo, a viga de Bernoulli e aplicar lá aquelas duas integrações por partes. Então dessa equação a gente já tem o formato de cada termo da matriz K e de cada termo do vetor F. Então, como os principais resultados que a gente teve aqui na aula de hoje. A notação matricial vai simplificar bastante a manipulação do equacionamento. Essa simplificação vai também deixar mais fácil e direta a implementação das soluções aproximadas. E se a gente associar a notação matricial com o princípio dos trabalhos virtuais, a gente tem o que eu acredito ser a forma mais direta aí de gerar soluções aproximadas para problemas de mecânica dos sólidos. Beleza? E aqui é legal sempre lembrar, então, que o princípio dos trabalhos virtuais nada mais é do que fazer lá a primeira variação do funcional C igual a zero. Tá? Então ele já nos dá a expressão que nós obteríamos se nós fizermos isso aqui. E também a gente tem que enxergar a variação, os tais deslocamentos virtuais como sendo lá as perturbações do funcional que a gente viu no cálculo variacional. Beleza? Então, como tarefa sugerida aqui que eu vou passar para vocês, vamos pegar o problema da viga de Bernoulli, biapoiado e com uma carga uniformemente distribuída. Então, aquele probleminha clássico aí que nós tínhamos. Então, se vocês voltarem lá para o livro da graduação, a gente vai ver que a solução exata desse problema é um polinômio de terceira ordem. Tá? Então, vocês podem recuperar essa função exata lá do livro mecânico dos sólidos e comparar ela com três aproximações, usando aqui uma função de segunda, terceira e quarta ordens. Então, já podem utilizar diretamente essas aproximações para plotar juntamente com a solução analítica e ver o que está acontecendo, se elas convergem ou não para a solução analítica do problema. Tá? Então aqui já são dados os coeficientes a serem calculados e as funções φ. Então a função aqui com um termo seria essa aqui. Tá? Então essa aqui seria C1, teria só um φ1. Aqui a gente teria o mesmo φ1 e um φ2. E aqui a gente teria então um φ3. Beleza? Então o que é legal fazer? Calcular soluções aproximadas, ou seja, calcular esses Cs de cada aproximação e plotar a solução junto com a solução analítica. Tá? Outra coisa que é legal de fazer é comparar o que acontece com a energia potencial total de cada aproximação em relação à solução exata. Você pode pegar a solução exata, calcular qual que é a energia potencial dela lá e comparar com as das soluções aproximadas. Tá? Então, aqui é legal para ver. A solução exata sempre vai nos proporcionar uma energia potencial total menor ou igual à das soluções aproximadas. Beleza? Então essa é a ideia da aula de hoje. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas, tirarem dúvidas.